E aí, gente, tudo bem? Tô gravando aqui mais um videozinho, dando continuidade aos vídeos de aquarela. No caso aqui eu tô trabalhando com uma ilustração mais lúdica, mais infantil aí, como vocês podem ver, tá? Tô dando uma geral aqui, trabalhando também com uma estrutura bem básica, tá? Em termos de materiais. Tenho o meu papel aqui, papel Canson Monval, fixado com fita crepe em uma placa de MDF. Acho mais prático, eu posso levar para outros lugares para aquarelar também. Tenho aqui o meu godê, tá? Com restos de tinta aqui, ó, que na aquarela podem ser reutilizados. Um pedacinho de papel higiênico comum, só sendo um pouquinho mais macio, certo? E o que eu tenho aqui, ó, já está seco, tá? Trabalhei no fundo aqui com a técnica úmida, né? Umedeci o papel e fui aplicando esse azul. Trabalhei em seguida aqui os livros, tá? Vou fazer alguns detalhes ainda neles e vou trabalhar um pouquinho agora esse peixe aqui, ó, tá? Então, vocês vão acompanhando aí. Tava misturando ali um pouco os tons de amarelo. Então meu pincel tá com um pouquinho de amarelo, mas não tem problema. Eu vou umedecendo aqui a área. O intuito desses vídeos, comecei falando da estrutura básica de materiais, é para isso também, né? Porque às vezes você tem alguns materiais em casa bem básicos aí para produzir uma aquarela e de repente não sabe se o que você tem é suficiente. Até então eu só trabalhei com esse único pincel redondo da Ceramic número 6, certo? Pincel redondo é o indicado por ter uma versatilidade maior das cerdas. Estou umedecendo aqui, vou fazer esse peixe um pouco mais quente. A ideia é que o ambiente seja mais frio. E para contrastar e para gerar uma harmonia de cores interessante, os elementos aí mais quentes, né? O peixe, alguns livros, o menino está subindo aí nessa escadaria de livros. Uma ilustração mais surreal mesmo. E vocês estão vendo que eu estou aqui, ó, umedecendo sem parar. Estão vendo pelo brilho da água aí no papel. Umedecendo mesmo, sem medo, principalmente porque é uma área pequena, né, ó. E embora seja um peixe, tenha como referência um peixe beta, não uma carpa, mas tem alguns efeitos, ó, que ficam interessantes também para se vocês estiverem trabalhando aí com uma ilustração de uma carpa, aquelas manchas e aquelas texturas bem interessantes que elas têm. A secagem também da aquarela é de acordo com a temperatura. Como a gente está numa época aí de temperaturas mais amenas, então a secagem é mais lenta. Estão vendo que eu tenho um fundo já seco e eu posso até insistir um pouco nesse fundo, que a cor que eu estou aplicando agora não vai
não vai afetar, não vai apagar, não vai ter nenhuma consequência ali nesse fundo já seco. A água também, aliás, o pigmento, quando eu começo a aplicar, ele vai só aonde eu umedeci, certo? Então não precisa ter receio de invadir outras áreas. Você pode controlar isso com o uso de máscaras também, mas no caso aqui não precisa, não é necessário não. Pigmentar um pouco mais. Quero fazer um peixe aqui mais quente mesmo. Eu posso sempre voltar no assunto depois da camada seca, que no caso aqui vai ser interessante para trabalhar algumas texturas, escamas e efeitos aí que numa primeira camada, embora até fosse possível, eu não me vejo na obrigação de resolver aí todas essas questões logo de cara, né? Fazer o máximo aqui dentro das minhas intenções para mostrar para vocês. Bem legal esse efeito, né? Quando o pigmento vai se diluindo no fundo úmido. Acho que é uma das características mais marcantes assim da aquarela. Pigmentar mais nessa região do corpo do peixe, aonde saem as barbatanas aí e os limites delas também. Certo? Então, basicamente é isso.
esperando secar, eu venho com algumas texturas a mais aí nesse peixe, tá certo? E provavelmente vou estar gravando mais um videozinho já próximo do encerramento dessa ilustração, tá bom? É isso então, gente. Obrigado, até mais.